Após muitas experiências na prática, eu fui criando um padrão de análise sobre pessoas que eu trazia para perto e as nomeava como amigas. E dava tudo de mim em nome da amizade, acreditando que a reciprocidade seria automática. Pois bem, depois de muito quebrar a cara, de me arrepender e também aprender com elas, consegui equalizar o meu filtro. Pois hoje eu sei que nada acontece por acaso, não é? E que toda pessoa que cruza o nosso caminho foi atraída pela nossa energia para nos despertar, curar, nos ajudar a expandir ou mesmo nos ensinar a amar em outro nível mais profundo. Pessoas que eu não faço questão na minha vida. Primeiro, pessoas interesseiras. São orientadas por troca utilitária, relacionamento para elas é meio e não fim. Muitas vezes elas têm dificuldade em criar vínculos genuínos. Elas se aproximam quando precisam, são agradáveis por conveniência e desaparecem quando o benefício acaba. Por que se afastar desse tipo de pessoa? Porque você vira recurso, não pessoa. Isso desgasta emocionalmente e quebra a sua percepção de valor próprio. Número 2, pessoas que só sabem receber, mas nunca dar. Tendência egocêntrica ou emocionalmente imatura. Tem dificuldade de reciprocidade e senso de equilíbrio nas relações. Sempre pedem, sempre precisam, sempre demandam, mas não sustentam quando é a vez delas. Por que eu deveria me afastar e você também? Porque relações saudáveis precisam de troca. Quando só um lado doa, o outro adoece. 3. As pessoas invejosas, disfarçadas de amigas. Comparação constante, baixa autoestima e sensação de inferioridade é o perfil delas. A inveja vem da incapacidade de lidar com o brilho do outro. O comportamento dessas pessoas geralmente vem com muitos elogios, porém com ironia, comentários passivo-agressivos, desvalorização sutil das suas conquistas. Então, por que se afastar dessas pessoas? Porque essa energia mina a sua confiança aos poucos e é um desgaste silencioso e perigoso. Número 4. Pessoas negativas por padrão. O perfil psicológico delas é mentalidade condicionada à escassez e ao medo. Elas tendem a antecipar o pior como forma de proteção. O comportamento delas criticam, desmotivam, sempre enxergam o problema em tudo, dificilmente apoiam ideias ou sonhos. E por que se afastar? Porque você começa a duvidar de si. O ambiente molda a mente e negatividade contamina. Número 5, pessoas que se fazem de vítimas, sanguessugas emocionais. Qual é o perfil delas? Padrão de vitimização crônica. Usam a dor como identidade e muitas vezes como ferramenta de controle emocional. Tem um comportamento onde sempre estão sofrendo, sempre precisando de ajuda, mas não mudam e ainda te fazem se sentir culpado se você se afasta. E por que se afastar? Porque você entra num ciclo de exaustão emocional. Você tenta salvar e acaba se perdendo. 6. Pessoas desleais, as mais conhecidas como traidoras. O perfil psicológico, baixa integridade emocional. Podem agir por conveniência, inveja ou falta de caráter estruturado. O comportamento delas é falar mal pelas costas, expõem sua confiança, agem diferente na sua ausência. Por que se afastar? Porque confiança, uma vez quebrada, raramente se reconstrói. E viver em alerta constante é adoecedor. Número 7. Pessoas sem noção de limite. Perfil psicológico, dificuldade em reconhecer o outro como indivíduo. Tendem a invadir espaços por falta de consciência ou respeito. Exigem demais, ultrapassam limites, abusam da sua disponibilidade e da sua generosidade. Usam suas coisas e não têm cuidado e depois se fazem de vítimas quando aquilo é destruído ou quebrado. Usam contra você a sua própria reclamação. Número 8. Pessoas que mentem subestimando sua inteligência. O perfil psicológico dessas pessoas,
manipulação ou insegurança. Mentem para manter o controle ou evitar consequências. O comportamento delas. História mal contadas, contradições, tentativas de fazer você duvidar da sua própria percepção. Por que se afastar? Porque isso gera confusão mental. E onde não há verdade, não há base para uma relação saudável. Número 9, pessoas que tentam ser você. Conhece alguém assim? Essas pessoas têm um perfil psicológico com falta de identidade própria, vivem em comparação constante e, ao invés de se desenvolverem, tentam copiar quem admiram ou invejam o comportamento delas. Imita o seu jeito, suas ideias, sua forma de falar, suas escolhas. Às vezes, elas até competem silenciosamente com você. Silenciosamente com você. Por que se afastar? Porque isso gera uma sensação estranha de invasão. Relacionamentos saudáveis são sobre troca, não sobre apagamento da sua individualidade. 10. Pessoas que parecem estar ali, mas nunca estão. Perfil psicológico. Inconsistência emocional. Querem parecer boas pessoas, mas não sustentam presença real quando necessário. Tem um comportamento, dizem, conta comigo, o que precisar, conta comigo. Mas quando você precisa, surge a desculpa, um sumiço, uma ausência. E por que se afastar? Porque isso cria uma falsa sensação de apoio. E nada é mais perigoso do que acreditar que você tem com quem contar, quando na verdade não tem. Número 11. Pessoas que veem a amizade como se fosse um banco. O perfil psicológico, mentalidade de escassez e dependência. Em vez de assumir responsabilidade pela própria vida, transferem para outro emocional ou financeiramente. O comportamento dessas pessoas sempre pedem dinheiro, favores, ajuda, mas não devolvem, não se organizam, não mudam o padrão. E muitas vezes ainda fazem você se sentir culpado de dizer não. Os chamados chupins, né? E por que se afastar? Porque isso não é amizade. Se te ver como um banco, não é amizade. É exploração disfarçada. E quando você permite, entra num ciclo onde você sustenta e o outro nunca evolui. Mas eu lembrei de mais um tipo de pessoa. Pessoas que te expõem para se proteger. E essas pessoas têm um perfil psicológico de baixa responsabilidade emocional e medo de assumir erros. Para não ter que lidar com as próprias falhas, elas acabam transferindo a culpa para o outro. O comportamento delas é sempre distorcer situações, de te colocar como o errado da história, te expõe diante dos outros para saírem limpas. Preferem te sacrificar do que sustentar a própria verdade. E por que se afastar? Porque isso destrói a confiança de forma profunda. Quem te joga na fogueira uma vez, dificilmente vai te proteger depois. Sabe, não é que se você se afastar, é um ato arrogante. O melhor é se afastar por consciência. Nem todo mundo que entra em nossa vida merece permanecer nela. E entender isso é um dos maiores níveis de maturidade emocional que existe. Nem todo mundo que sorri para você está do seu lado. Nem todo mundo que está perto está presente. E entender isso não te torna uma pessoa fria ou arrogante, mas sim uma pessoa lúcida. Eu espero ter ajudado. Algum padrão conseguiu identificar alguém e a melhor resposta a isso é se afastar. Se afastar e seguir em frente. Termine este ciclo e siga em frente e você vai ver como você vai se sentir mais leve, mais livre e como vai ter mais espaço para pessoas que condizem com seu caráter se aproximarem de você.